O futuro está em permanente construção e muitas vezes de forma bastante discreta, longe dos olhares do cidadão comum. Quando soubemos que em Portugal há um canhão que está a ser usado para ajudar a construir aviões mais resistentes, ficámos curiosos. A equipa do Futuro hoje foi saber mais sobre este projeto. É um edifício perfeitamente insuspeito, mas lá dentro tem um canhão dentro de casa. É uma coisa estranha, mas no caso é um canhão que está a fazer testes que podem um dia salvar vidas. Cada disparo dentro desta sala exige muita preparação. Aqui o alvo é que conta. O que se pretende, no fundo, é avaliar o estrago. Para isso, o alvo tem que estar muito bem preso no sítio certo. É tão rápido que mal se vê, mas estes dois pórticos aqui têm sensores de infravermelhos que vão determinar, mesmo antes do impacto, qual é a velocidade do projétil. Tipicamente, hoje, entre 500 e 600 km. Quer dizer que, se alguma coisa correr mal, pode haver estilhaços perigosos. Portanto, por segurança, saímos todos da sala antes do disparo. O resultado pretendido vai ser visto de duas formas: nas placas que recebem o tiro e em vídeos de altíssima velocidade que registram o impacto. Na filmagem em alta velocidade parece quase manteiga, mas não é. Isto é metal bem sólido e o furo não deixa dúvidas. No caso do projétil, atingiu 525 km/h. O principal beneficiário é a Airbus, que é um promotor do projeto, e o projeto PASSA está dedicado fundamentalmente ao estudo do cockpit, portanto, de materiais a serem usados no cockpit. E quando estamos a falar de aeronáutica, estamos a falar de ligas de alumínio, não é? Mas também de novos materiais, como materiais compósitos, fibras de carbono, etc., que estão agora a ter um grande incremento de utilização. Tem características para muito mais experiências e foi construído aqui mesmo, com fundos do Clean Sky 2, com importantes investimentos na área da aeronáutica europeia. Os aviões do futuro terão que ser feitos com novos materiais. Fundamentalmente por questões de eficiência e ambientais. Portanto, a ideia, no caso da aeronáutica, é reduzir o peso do avião. Portanto, quanto mais reduzido for o peso do avião, mais capacidade de carga ele tem, menos combustível ele gasta e por aí fora. Portanto, ele é mais eficaz, mais eficiente do ponto de vista económico e, ao mesmo tempo, é também mais limpo, digamos assim. Nesta fase, testam com esferas de metal, uma forma genérica de ver a resistência. E fazem também estas bolas de gelo, um dos inimigos que os aviões podem ter que enfrentar a grandes altitudes. É preciso alguma paciência para criar estas esferas perfeitas para que os resultados sejam sempre iguais. E nem sempre funciona, como veremos. Oportunidade para ver também como se dispara. O canhão é basicamente um longo tubo, um compressor de ar e uma válvula de disparo rápido que liberta toda a pressão de uma só vez. É preciso colocar as esferas num material muito leve para selar o tubo, fechar tudo com muito cuidado e disparar. 3, 2, 1, 0... E desta vez falhou, mas as experiências são mesmo assim. A esfera não tinha velocidade suficiente e embateu na estrutura antes do alvo. Só lá chegou gelo já desfeito. Esta seria a imagem de um disparo perfeito com gelo. Penso que deveremos conseguir atingir velocidades próximas da velocidade do som, ou um bocadinho abaixo. Até ao momento atingimos cerca de 250 metros por segundo, o que dá uma velocidade para aí perto dos 800 km por hora, 700 km por hora. É uma velocidade de cruzeiro típica para um avião a jato aí comercial. Os impactos balísticos, como estes do ISQ, são apenas uma pequena parte. É necessário, por exemplo, testar as propriedades eletromagnéticas de qualquer material antes de poder ser introduzido no corpo de um avião do futuro. José Eduardo Zazarte, Lourenço Medeiros.